Então, meus alunos, vamos começar a nossa gravação corrigindo a atividade 10, que foi sobre carboidratos e lipídios. Então, a gente vai corrigindo e já fazendo uma recapitulação dos pontos mais importantes, tá? Então, vamos lá. Primeira questão na minha sequência. Um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, o amido, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente em raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido, ó, nos mamíferos, nós somos mamíferos. A resposta é esta aqui, ó. É o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos, certo? Próxima questão. A cana é hoje a melhor opção para produzir álcool para o etanol, um biocombustível para veículos, mas o milho e, sobretudo, a mandioca também tem bom potencial. O álcool é produzido por processo de fermentação do açúcar. Assinale a alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como disacarídeo, que é um tipo de oligosacarídeo. A cana está nesse grupo aqui, ó, sacarose, que é o que? Glicose mais frutose. Então, seria esta a opção. Próxima, os alimentos ricos em carboidratos, como pão, cereais, arroz e todas as massas, são uma importante fonte de energia para o organismo, pois durante a sua digestão é gerada glicose. Assinale a opção incorreta sobre os carboidratos. Então, são a fonte primária de energia para as células, correto? São formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, correto? São sintetizados, produzidos através da fotossíntese e algas, correto? Está pedindo a incorreta. Todos sofrem processo de hidrólise. Hidrólise é quebra através da água. Lise quer dizer quebra, hidroágua. E nem todos, por exemplo, os monossacarídeos como a glicose já são muito pequenos. É uma molécula, então a célula absorve, não precisa ser quebrada com a água. Então esta aqui está errada. Podem ser estocados, guardados, armazenados em plantas e animais? Pode. Então seria esta aqui. Essa é uma questão de relacionar bem clássica, né, com os grupos e os exemplos aqui de açúcares. Então, sacarose faz parte do grupo dos oligosacarídeos, então tem que começar com o número 2. Nós temos só duas opções aqui, ó. Amido é um polissacarídeo, a próxima tem que ser o número 3, e só tem essa resposta aqui. Então, já matando as duas primeiras, você já acha as outras respostas, mas vamos lá. Galactose é monossacarídeo. Desoxirribose está no DNA, é monossacarídeo. Quitina, que fica lá no exoesqueleto dos artrópodes, é polissacarídeo, 3. E maltose é um oligosacarídeo, 2. Ok? Então seria essa. Um dos importantes efeitos do hormônio insulina é fazer com que parte da glicose absorvida após uma refeição seja armazenada quase que imediatamente no fígado, sob a forma de glicogênio. Então, esta é a resposta correta. A próxima questão traz um textinho falando que uma dieta rica em lipídios pode tornar-se nociva, fazer mal ao homem, especialmente em relação à ingestão de alimentos industrializados, ricos em gordura trans ou lipídio hidrogenado, onde é acrescentado hidrogênio para solidificar o alimento e dar mais crocância. Pesquisas recentes afirmam que existem lipídios que não são sintetizados, produzidos pelo organismo, e que devem ser acrescentados moderadamente na dieta, como os ácidos graxos pertencentes à família do ômega 3 e ômega 6, cujas principais fontes são óleos vegetais de soja, canola, milho, girassol e os óleos de peixes marinhos, como salmão e sardinha. Os lipídios abrangem uma classe de compostos com estrutura variada e que exercem diferentes funções biológicas. Os lipídios não atuam. Como reserva de energia, atuam. Como componente estrutural de membranas celulares, atuam. Precursores formadores de hormônios como testosterona e estrógeno, atuam. Ceras como a da carnaúba, que é uma planta nordestina, e do favo do mel da abelha, atuam aqui. Catalisadores biológicos que aceleram o metabolismo, o trabalho da célula, isso não é trabalho dos lipídios, isso é das proteínas, então é esta opção aqui. Tá? Próxima, com relação aos lipídios, analise as afirmativas que seguem. 1. São moléculas orgânicas formadas por ácidos graxos e álcools, correto. 2. Não se dissolvem em água, somente em solventes orgânicos como éter, álcool e benzeno, correto. 3. Cada 1 grama fornece em média 9 quilocalorias, correto. 4. Apresentam diversas funções no organismo como reserva de energia, correto. Então, todas estão certas, todas. O excesso de lipídios na corrente sanguínea pode ser prejudicial à saúde, pois aumenta a probabilidade de doenças cardiovasculares e causar hipertensão devido à formação de, tá aqui ó, placas de gordura nas paredes das artérias.
Próxima. Para proteger a célula e separá-la do meio externo, a membrana plasmática é conformada ou formada, acho que é o correto, né? Por uma camada lipídica que confere estabilidade e flexibilidade à membrana. Sobre a membrana plasmática, é correto afirmar que ela é formada por... Aqui você tem, então, um desenho representando a membrana, tá? E ela é formada só por fosfolipídios? Apenas por isso? Lipídios com fósforo? Não. Apenas proteínas, lipídios, ácidos graxos? Tá aqui, ó. Fosfolipídios e proteínas e açúcares, tá? Que deveria estar aqui também. Última, né? Essa aqui é a última. Com relação aos lipídios, classifique em verdadeiro ou falso. Os glicerídeos englobam os óleos de origem vegetal e as gorduras de origem animal. Verdadeiro. Então, já tem que começar com V. Já cai fora essa. Os óleos apresentam ácidos graxos insaturados, ou seja, ligação dupla entre seus carbonos. Verdadeiro. Então, VV. As gorduras apresentam ácidos graxos saturados, ou seja, ligação simples. Verdadeiro também. Os esteroides são lipídios formadores, precursores de hormônios como insulina? Falso. Então, tem que ser VVVF. Só tem essa opção aqui, ó. Mas vamos continuar. Os carotenoides atuam na formação da vitamina A? Verdadeiro. E o colesterol é um álcool presente nas células animais e vegetais? Vegetais não. Então, é falso. Certo, queridos? Então, encerramos aí a correção e revisão da atividade 10.